todo o nosso currículo aqui, ele começa na defesa pessoal, né? Então, o currículo infantil é todo baseado na defesa pessoal. Eu resgato a tradição da minha família da primeira geração, que é dar aula de defesa pessoal. São as 36 aulas originais do currículo do Tio Hélio que eu introduzo e ensino aos meus alunos. Então, desde pequenininhos, eles aprendem jiu-jitsu assim como eu aprendi dentro da família Gracie. Eu trago a tradição da família Gracie de levantar a criança, botar aquela coisa do frio na barriga, eles terem que lidar com esses sentimentos, né? Tudo isso passa por inteligência emocional, autoconfiança, autocontrole. Quando você trabalha o jiu-jitsu assim, você trabalha o jiu-jitsu completo. E aí foi um maior dilema pra mim, porque eu ganhei tudo no que eu gostaria dentro do jiu-jitsu esportivo, tenho todos os títulos. Na hora de montar a metodologia, veio um questionamento: Kira, em que caminho você quer seguir? E ao ter minhas filhas, eu entendi que eu quero que minhas filhas saibam se defender das situações mais comuns de agressão, das situações do dia a dia que podem acontecer. Então quero que que os meus filhos, eles se preparem para os desafios da vida, saibam se defender dessas situações. E aí depois, se eles realmente seguirem no caminho do jiu-jitsu, gostarem e quiserem ir para o lado do jiu-jitsu esportivo, aí será uma escolha que eu também ofereço mais lá na frente. Você vê pessoas formadas na faixa preta que não tem autoconfiança e que não sabe se defender numa situação de rua. Não é que eu adoro o jiu-jitsu esportivo, eu acho ele super importante, mas eu acho que o jiu-jitsu, ele é completo. E para as crianças, saber se defender, se posicionar, falar com coragem, trabalhar as virtudes, para mim é o mais importante. É o que eu quero para os meus filhos, quero pessoas do bem, quero faixas pretas. Quando eu falo de verdade, é uma faixa preta que dê bons exemplos, que mude essa geração, que dê bons exemplos para o jiu-jitsu, que possa agregar mais e mais adeptos à nossa arte marcial. E não pessoas que ganham o campeonato, têm a faixa preta na cintura e que dão maus exemplos, como a gente vê que tem muitos, né? Então, esse é o cuidado que eu tenho, essa é a minha missão hoje, né, de poder ensinar para as crianças, resgatar esse princípio da defesa pessoal, né, que foi se perdendo ao longo dos anos por conta do jiu-jitsu esportivo, das competições. E eu estou muito feliz assim, de ver a transformação, não só nas minhas filhas, mas de todos os alunos que entram aqui. Então é um projeto que eu estou apaixonada, eu amo dar aula, amo poder viver do jiu-jitsu no Brasil, indo contra a maré de todo mundo indo lá para fora. Eu consegui fazer algo de sucesso aqui. O meu objetivo é esse também, dar oportunidade para que professores bons também possam ficar aqui, ter um bom salário, viver do jiu-jitsu com orgulho. Vamos descer aqui que eu vou falar melhor lá embaixo, que aqui tá muita criança. Mas então, todo um cuidado de ter uma equipe que está sempre se aprimorando, com curso de primeiros socorros, com a parte de psicologia positiva. A gente tem uma psicóloga que trabalha dentro da nossa unidade justamente para organizar a maneira de falar com o aluno. Existe uma questão que muitos pais, eles querem que o filho seja um casca grossa ou a filha seja uma casca grossa. E eu quero minha filha que vá lá e enfrente todo mundo. E aí queimam uma etapa do processo de aprendizagem que é super importante. E a maioria dessas crianças tomam um trauma do jiu-jitsu. Porque o pai bota tanta pressão, a mãe bota tanta pressão que a criança olha e ela não quer aquilo. A criança quer se divertir, ela aprende brincando, ela aprende de maneira lúdica. E se ela tiver um talento, uma vontade para ir para a parte de competição, para o jiu-jitsu esportivo, ela vai te sinalizar. Os professores, eles vão perceber. Na família Gracie, a gente sempre aprendeu brincando. Eu estava sentada no sofá, meu pai pulava, me abraçava. Como é que você sabe se defender? Meu avô me pegava pelo braço. Se alguém te pegar pelo braço, como é que você sai? Assim que a gente faz com as crianças. Agora, não pode colocar muita pressão. E os pais querem que, às vezes, o que eles não são, eles querem colocar nos filhos. Ah, eu poderia ter sido um campeão se eu tivesse treinado mais. Ah, eu poderia, sei lá, ser um faixa preta hoje, então quero botar essa pressão no filho. E às vezes o filho, ele não tem essa vocação, ele não quer isso, mas você não pode tirar do seu filho o grande presente que é o jiu-jitsu. Só porque ele não quis competir, ou só porque ele não tá ali querendo treinar duro o dia inteiro, mas ele pode sim absorver todos os benefícios do jiu-jitsu. E assim você vai realmente ensinar o jiu-jitsu para todas as pessoas que querem aprender. E não só para um seleto grupo de competidores. Eu me lembro quando eu fui abrir a
academia e eu falei, né, tudo isso que eu tô falando pra vocês, para as pessoas que eu conhecia, elas falavam assim, você tá maluca, no Brasil isso não tem como. Não tem como, porque aqui as pessoas só gostam de jiu-jitsu esportivo. Você tem que ensinar. Aí eu falo assim, mas por que as pessoas só gostam? Porque só ensinam isso. A pessoa vai na academia, quero aprender jiu-jitsu, quero saber me defender. Beleza, vem aqui. Daqui a pouco, 2 semanas, está fazendo guarda-lapela, isso aqui, você fala... O aluno gosta do professor, gosta do ambiente, ele continua. Mas ele não vai com esse intuito. 99,9% das vezes que um aluno chega, uma aluna chega, ela quer aprender a se defender. E aí, o professor que guia para essa parte da competição, porque ele foi criado assim. Então ele ensina do jeito que ele foi criado. Ninguém ensinou para ele, olha, para dar aula é diferente. Para dar aula você tem que dar aula para todas as pessoas. E saber dar aula para uma pessoa de mais idade e uma criança de 2 anos de idade. E é diferente a maneira que você vai conduzir. É diferente você dar aula para uma pessoa que é mais atlética e outra que ainda nunca fez um exercício físico, por exemplo, aos 50 anos. Como é que você dá uma aula dessa? Então tudo isso tem que ter muito estudo, muita didática e o aprimoramento o tempo inteiro. Então o que eu faço com a minha equipe? A gente está sempre se reunindo, sempre se aprimorando, buscando novos cursos, né, novas maneiras de criar uma dinâmica de aula interessante, prazerosa, divertida e desafiadora para todos os públicos. Eu fico às vezes agoniada quando eu vejo uma aula de jiu-jitsu onde você tem uma criança de 4 anos com uma de 10, sem divisão de faixa etária, e um treina com o outro, e o professor acha legal, às vezes assim, caramba, você viu aquele meu aluno? Muito bom, né? 5 anos, amassou de 10. Aí você fala, caramba, olha só a diferença de tamanho, de peso, de tudo. Você está botando essa criança em risco. Qualquer problema, essa criança pode se machucar muito feio. Então, assim, eles não têm a visão do cuidado com aquela criança. E sempre estimulando somente o campeão. Boa, campeão, muito bem, você é casca-grossa, você é isso. Calma aí. A gente tem que estimular a todos. Como é que a gente faz um tímido virar um campeão? Não é falando que ele perdeu, que ele tem que dar a volta por cima, que ele é um bobão, porque ele não consegue acompanhar o ritmo da aula e zoando ele na frente de todo mundo. Muitos professores praticam bullying dentro da própria aula. Perdeu, eu cansei de ouvir, perdeu pra mulher, se ferrou. Aí a criança, no caso o menino que estava treinando comigo, ficava assim, ó, super triste, não voltava mais. Por quê? Ele ridicularizou uma criança na frente de crianças, e essa criança que poderia ter se beneficiado do jiu-jitsu, ter se tornado um faixa preta, uma pessoa legal, foi embora e saiu falando mal, saiu com trauma, pensando assim, caramba, tá maluco, jiu-jitsu eu não quero nem mais pensar nessa arte marcial. E aí é uma bola de neve, porque essa pessoa que pensa isso, ela nunca vai colocar os filhos, vai passar uma imagem ruim, vai passar para os bisnetos e assim vai. E aí a gente tem esse problema que é a captação de novos alunos, que tem preconceito em relação a nossa arte marcial. Então tá na hora da gente mudar isso. Então não adiantava falar e não fazer. Eu falei, vou fazer diferente, vou fazer tudo que eu acho que é o certo e qual é a essência do jiu-jitsu. E aí eu abri a minha academia. E tá dando certo, né? Porque as aulas estão lotadas. Tá bombando. Tá bombando, graças a Deus a gente tá muito bem. Tô muito feliz, é uma aula atrás da outra, são várias aulas ao longo do dia. A gente abre às 7 da manhã, fecha às 9h30 da noite. São diversos horários. Acho que, assim, de grade de horários, a gente está entre as maiores do mundo. E por que Gracie Core? Eu queria montar a minha academia e hoje tem muitas Gracies por aí, né? Tem Gracie isso, Gracie aquilo, às vezes o nome de alguém da família. Só que a família é muito grande, cada um tem a sua linha, cada um tem a sua metodologia, a sua cultura dentro do ambiente. E eu percebi que eu precisava fazer a minha própria marca. Que eu acho que o fato de eu ser mulher, de eu ter um olhar diferente para tudo isso, e como eu queria que minhas filhas aprendessem jiu-jitsu, eu resolvi criar Gracie Core. O que é core? Core significa centro, núcleo, significa o que é mais importante. E ao estudar a história da minha família, eu percebi que o mais importante é o jiu-jitsu completo com a filosofia associada ao ensino da arte marcial.
Então o core representa o grande, a coisa mais importante, que são os ensinamentos da família Gracie lá de trás, né, que vem do começo da geração. Se core normalmente é com C, aí eu trouxe a tradição, tirei o C e botei um K de Kira, mais um K que na família Gracie é KR, né, Y, a gente usa muito esses nomes fortes. Pra não perder o costume. Pra não perder o costume.